Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz de Cristo, o amor de nossa Mãe Maria Santíssima esteja com cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje, quinta-feira, dia 25 de abril de 2019, o Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 24, versículo do 35 ao 48. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medos, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupado e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tende alguma coisa para comer?" Deram-lhes um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São essas coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo deverá ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no Evangelho de hoje, nós vemos que os discípulos de Emaús estão narrando para os discípulos, para os os 11, aquilo que tinha acontecido, como tinham caminhado com Jesus e como reconheceram Jesus a partir da fração do pão, quando Jesus deu graças e dividiu o pão entre eles. Aí, Jesus se revela para eles, seus olhos se abrem e ali Jesus desaparece diante deles. É isso que eles estão narrando quando o próprio Cristo aparece para todos eles. E aí ele diz: "A paz esteja convosco." Aqui nós vemos dois sentimentos, que eles ficaram assustados e cheios de medo. Depois eles ficam alegres e surpresos, quando Jesus se mostra que não é um fantasma, porque era isso que eles achavam que era Jesus. Mesmo os discípulos acabando de contar que o Cristo havia se revelado diante deles, mesmo tendo Maria Madalena revelado que o Cristo havia ressuscitado, mesmo assim eles ainda estavam incrédulos. Não conseguiam entender aquilo que Jesus havia falado para ele anteriormente, que deveria morrer, mas que ressuscitaria no terceiro dia. Ele vencia a morte. E aí que Jesus se entrega verdadeiramente para que eles testemunhem, para que eles vejam as suas chagas nas suas mãos e nos seus pés. E para comprovar verdadeiramente que o Cristo que estava ali diante dele não era um fantasma, ele pede para comer. Jesus fala que um fantasma não tem corpo, e Jesus tem corpo, tem carne, tem ossos, é o próprio Cristo ressuscitado. E ali, quando ele come, quando ele vai contar para os discípulos aquilo que Moisés, os profetas e os salmos anunciaram a respeito dele, se cumpriu. Ele disse: "Assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações,
começando por Jerusalém. E Jesus dá a missão apostólica aos discípulos, dizendo: vós sereis testemunhas de tudo isso. E é isso que os discípulos fizeram, os apóstolos fizeram ao longo dos anos. Anunciar a boa nova, anunciar que esse Cristo ressuscitado, curar os pecados, chamar o povo à conversão, perdoar os pecados. E ali é isso, em nome de Jesus, que os discípulos anunciaram. É em nome de Jesus que os discípulos curaram. E é em nome de Jesus que a igreja, que o Cristo nos chama para que nós também sejamos testemunhas. Que essa sucessão apostólica vem de 2000 anos e ela não tem fim. Porque Jesus disse que sobre as portas da sua igreja o inferno não prevalecerão. Então a igreja é eterna até a vinda do Cristo. É a nova e eterna aliança. Os discípulos foram chamados a ser testemunhas vivas do Cristo ressuscitado. Nós não temos um Deus morto, nós temos um Deus vivo, esse vivo, Deus vivo que vence a morte para que nós também tivéssemos a vida eterna. Portanto, meus irmãos, é Cristo que vos chama à conversão. É Cristo que perdoa os seus pecados. Basta você se reconhecer fraco e pecador. E a nós, Jesus chama para também sermos testemunhas desse Cristo ressuscitado, desse Cristo que o Antigo Testamento de Moisés, dos profetas, dos Salmos relatavam com clareza tudo o que iria acontecer com Cristo. Era uma prefiguração daquilo que o Cristo passaria. E é esse Cristo ressuscitado, esse Cristo que vive, que nós somos chamados a dar testemunho verdadeiro. É esse Cristo que está conosco através do Espírito Santo, através da sua igreja, através da Eucaristia, através dos perdões dos pecados. Portanto, meus irmãos, sejamos verdadeiras testemunhas do Cristo, anunciando ao mundo todo essa boa nova, anunciando ao mundo todo que o Cristo vive e que quer que nós também tenhamos a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.